É, bom dia a todos. Meu nome é Leandro e essa apresentação é sobre as capacidades de paralelismo em Julia. E nessa primeira parte nós vamos falar sobre multithreading, mais especificamente sobre duas macros e como utilizá-los para paralelismo de dados o @threads e para o paralelismo de tarefas o @spawn. Bom, antes de falar propriamente sobre as capacidades do Julia em multithreading, precisamos falar sobre corrotinas. O que são corrotinas? Corrotinas são fluxos independentes de execução que ocorrem de forma concorrente. No Julia, ele existe antes mesmo da versão 0.1 da linguagem, e nesse sistema, cada fluxo de execução é conhecido como uma task e várias operações são permitidas entre as várias tasks que são utilizadas. E a separação do trabalho em tasks, e a separação do trabalho em tasks que propicia a realização do multithread em Julia, como nós veremos mais para frente. Bom, então, como um pequeno exemplo, eu tenho um trabalho computacional de soma com uma função que é a função A. Eu amarro essa função em um objeto de tarefa. Quando eu faço isso, a task ela ainda não executou, e é por isso que está escrito runnable. E para executar, é preciso chamar o schedule. E para poder. E você pode buscar o resultado da tarefa depois com a operação fetch, como nesse exemplo. Como um guia de apresentações, nessa primeira parte nós vamos falar sobre multithreads, paralelismo de dados e paralelismo de tarefas, e permeando a apresentação falaremos como usar como implementar essas macros e como fazer a melhora do desempenho com relação ao uso delas. Na parte 2, nós falaremos sobre multicore e distributed computing. Na parte 3, falaremos um pouco sobre perfilamento do código e análise de desempenho. Parte 4, falaremos sobre o uso do GPU em Julia e melhora do desempenho. E na parte 5, abordaremos alguns pacotes paralelos que já são implementados em Julia. Bom, multithreading. O que é multithreading, então? Segundo Stallings, multithreading refere-se à habilidade de um sistema de suportar múltiplos caminhos simultâneos de execução dentro de um único processo. No contexto de máquinas multicore, nós podemos dividir o trabalho entre threads para que ocorram de forma simultânea nos diferentes núcleos e, como veremos mais tarde, a principal unidade de paralelismo que o Julia utiliza para implementar esse multithread é a task ou a tarefa. Nós temos duas abordagens com relação ao multithreading. Uma é o paralelismo de dados, em que a gente tem uma execução paralela de uma mesma operação ou conjunto de operações sobre diferentes partes de um conjunto de dados, e o paralelismo de tarefa, em que nós temos a execução paralela de um conjunto de operações independentes. Antes de começarmos, é preciso setar a variável de ambiente. No Linux é feito colocando o número de threads que você quer na variável Julia num thread, e para verificar se o ambiente está configurado, você chama a função nthread. Bom, @thread, paralelismo de dados. Para a maioria dos exemplos, nós vamos... Não, primeiramente, o que é o paralelismo de dados? Ele separa as iterações do loop igualmente entre o número de threads disponíveis. A macro, ela cria um vetor de threads, que na verdade é um conjunto de operações. Ele realiza o scheduling das tarefas que foram criadas, das tasks que foram criadas, com o parter, que é um scheduler que a gente vai falar mais à frente na apresentação, e ele cria uma barreira
no final do loop para esperar a execução de todas as threads terminarem. Só como um exemplo, nós vamos ter aqui que a minha máquina está utilizando 2 threads, né? Então, eu setei a minha variável de ambiente para o threads igual a 2. E, só como um exemplo, eu vou mostrar como é que o @threads faz isso. Eu tenho uma pequena funçãozinha aqui que vai colocar a identidade da thread dentro do array, e vocês podem ver que dentro desse array ele dividiu a iteração em 2 partes e cada thread cuidou de uma parte independente do loop. Bom, quando nós usamos o paralelismo de dados? O paralelismo de dados ele deve ser utilizado quando a execução dos seus dados não dependem da ordem de processamento e as iterações as iterações em que você está trabalhando devem ser independentes. Para a maioria dos exemplos, nós vamos usar a soma de elementos de um vetor, apenas alterando alguns detalhes de implementação para vocês verem como utilizar cada uma delas, né? Então, o que nós precisamos entender sobre o @threads? Nesse exemplo aqui, o @threads ele gera um closure, que é como se fosse uma função dentro de uma outra função. Então, cada thread tem a sua própria variável ACC, que captura a variável do escopo externo results. Então, cada thread tem a sua própria variável ACC e todas as threads capturam a variável do escopo superior, que no caso é a variável results. E no final, nós fazemos a soma parcial de cada uma das partes da iteração. Bom, as threads elas ocorrem dentro de um mesmo processo e por conta disso elas compartilham memória. Então, por exemplo, se formos olhar essa funçãozinha, essa naive sum, nós colocamos o @threads na frente de um for e nós estamos acessando uma variável que está fora do closure das threads por todas as threads que existem. Se nós colocarmos essa função para rodar, o que vai acontecer? Não é garantido, mas muito provavelmente é possível que tenhamos um resultado incorreto. Por conta da condição de corrida. Nós temos uma condição de corrida entre as threads e isso acaba que o resultado pode sair incorreto porque não houve a sincronização entre as operações. Nós podemos avaliar aqui que eu fiz essa funçãozinha baseline sum, que basicamente faz a soma dos elementos do array, e eu tive que implementar isso porque eu não poderia usar a soma do Julia, que o soma do Julia ele utiliza vetorização de forma nativa, então eu não teria um resultado de computação justo, a não ser que eu usasse a macro SIND, mas como mostrar o SIND não é o escopo dessa apresentação, eu tive que implementar uma somazinha básica. Então, nós tivemos que o resultado que nós tivemos no naive sum, ele não é igual ao do baseline sum. Bom, como nós podemos resolver
esse tipo de problema. Uma opção que nós temos é usar operações atômicas. Então, as operações atômicas, elas permitem que uma thread realize completamente a operação desejada, e em Julia ela está disponível apenas para alguns tipos primitivos. Não existem várias operações que podem ser feitas, não só a de adição, mas elas não estão disponíveis para todos os tipos primitivos do Julia. Os tipos mais comuns, int 64 e float 64, você consegue usar sem problema nenhum, né? Uma outra implementação ingênua seria substituir a operação que você faz dentro do loop pela própria operação atômica. Agora, nós teríamos um resultado correto. Veja que, quando nós avaliamos, o resultado sai correto. No entanto, nós temos uma performance muito lenta, é uma performance muito ruim. Por que isso acontece? Como cada thread só está realizando um atomic edge por vez, na prática, essa soma e atribuição está ocorrendo de forma serial. Além disso, a soma atômica, o atomic edge, é uma operação mais cara em comparação com uma adição normal. Então, aonde nós temos uma operação de 129 microsegundos numa soma serial normal, quando nós usamos o atomic edge daquele jeito, nós já caímos na casa dos milissegundos. E isso não é uma coisa muito boa. Bom, então como poderíamos implementar isso? Nesse exemplo aqui, nós realizamos uma soma parcial. Nós temos uma variável parcial que é local a cada uma das threads, e apenas quando nós realizamos o acesso à variável a qual todas as threads, o acesso à variável que todas as threads podem ocupar, nós usamos a soma atômica. Então, nós usamos o atomic edge aqui apenas para tratar da condição de corrida na variável do escopo logo acima. E precisamos tratar aqui embaixo o resto do vetor, porque nós estamos pegando, nós mesmos estamos tratando qual parte será, qual parte cada uma das threads irá cuidar. Então, a gente precisa tratar de cuidar do final do resto das iterações. De modo análogo, nós também podemos utilizar a exclusão mútua entre as threads. No Julia, você tem 3 opções. Você tem locks, semaphores e events. E nesse exemplo, eu estou usando o lock. Então, nós criamos um objeto lock, que nesse caso eu chamei de conde. Eu realizei a soma parcial, realizei a soma parcial, e nós fazemos o lock e o unlock toda vez que a gente precisar acessar um recurso. Ou seja, toda vez que nós precisamos acessar a variável result, nós fazemos isso de uma maneira que é segura, apropriando-se do recurso e desapropriando logo depois, utilizando as funções de lock e unlock. Então, podemos ver aqui que o resultado também sai correto. E o resultado dessas operações, em termos de comparação com a soma serial, permite verificar que nós tivemos um ganho. Na soma ingênua, nós tivemos uma implementação não muito rápida, mas com relação a usar o lock e usar o atomic, nós tivemos uma performance superior e o resultado também saiu correto.
Bom, vale dizer também que precisamos ter cuidados com operações de ponto flutuante, porque operações de ponto flutuante elas não são associativas. Na apresentação do Júpiter, vocês devem ter reparado que eu não usei o símbolo de igual para poder comparar as duas somas. Eu utilizei a de aproximação. Por que isso acontece? Como eu estou utilizando um vetor de floats, pode ser que, dada a ordem em que eu faço essa soma, o resultado não seja igual, o que não quer dizer que a implementação do código esteja incorreta, apenas que, como as threads elas estão realizando a sua própria soma e só no final eu estou realizando a soma dos resultados parciais, eu estou realizando a soma em uma ordem diferente e isso acaba afetando o resultado. Então o resultado fica ligeiramente diferente, mas ele não fica incorreto. Bom, então quando não usar threads? Nós estamos interessados em usar paralelização de loop quando temos um grande número de operações fáceis e independentes, mas a paralelização de loop requer mais movimento de dados e mensagens do que loops ordinários, e o número de operações e não as operações em si são um fator que consome tempo. Caso contrário, deve-se usar composable threads, que é o que veremos mais à frente. Antes de falar sobre a macro spawn, eu acho interessante falarmos sobre o parter. O parter, ou Runtime Task Scheduler, é o scheduler que é usado para poder agendar o uso das tarefas entre as threads. Como tudo isso começou? Bom, em 2016, Kiran Pannani começou a trabalhar no escalonador de tarefas baseado em Depth First Scheduling, que é um método de escalonamento que busca uma melhor eficiência de cache. E a partir de 2019, 2 anos depois, iniciou-se o processo de interface do multithread para a execução do paralelismo de tarefas, e a primeira versão apresentada e integrada ao Julia nasceu ano passado, foi anunciado ano passado, como veremos mais à frente. Então, o que o parter ele tenta fazer? Vamos dizer que temos uma operação em árvore e essa árvore cria 2 nodos que podem ser colocadas para 2 threads diferentes. Por exemplo, caso se cada thread cuidasse de sua própria região, que seria o nodo cinza, a cache compartilhada ela deveria sempre ser atualizada. Caso você possa colocar alguns nodos em espera para poder realizar as operações em uma outra região, mais próximas uma das outras, você pode se aproveitar da eficiência de cache para poder ter um ganho de desempenho. E esse parter ele é implementado no Julia atualmente. Bom, agora nós vamos falar sobre o spawn ou paralelismo de tarefas. Ao contrário do @threads, que cria tasks associadas a cada thread, o spawn cria uma task e essa pode ser executada em qualquer thread que estiver disponível. O scheduler ele se encarrega de associar uma task a uma thread conforme a disponibilidade. E esse modelo foi inspirado em outros sistemas que já existem, como o Silk e o Threading Building Blocks da Intel. Bom, antes de apresentar mais um spawn, gostaria de mostrar um exemplo prático disso. Então, uma implementação ou uma intuição inicial de como utilizar o spawn seria trocar o lugar onde você usaria spawn pelo lugar onde você usava threads. O que aconteceria com isso?
No final das contas, o que nós estamos fazendo aqui é amarrando todo for em uma tarefa e essa tarefa está sendo enviada para alguma thread. Então, no final das contas, se nós fizéssemos isso, todo for executaria em uma thread, em apenas uma thread, porque todo o for foi amarrado em uma tarefa e essa tarefa foi mandada pelo scheduler para alguma thread disponível. Nesse caso, foi a thread 1. A maneira para que pudéssemos ter essa implementação seria utilizar o spawn dentro do loop. Então, se eu fizesse desse jeito, vocês podem perceber que cada uma o spawn ele criou uma task conforme que cada vez que uma interação do loop acontecia, ele criava uma tarefa e essa tarefa ela era enviada para o scheduler e o scheduler endereçava ele para alguma thread que estivesse disponível. Caso eu faça isso mais vezes, pode ter várias configurações em que isso pode acontecer. Bom, voltando. Então, como funciona o spawn? O spawn ele escalona uma thread disponível a uma tarefa definida pelo usuário. Um exemplo disso, nós temos aqui um merge sort e nesse merge sort, uma parte dele, a metade dele, é enviada para ser realizado em uma thread que estiver disponível. Enquanto a execução propriamente, a execução serial, ela continua para poder fazer a outra metade. Então, o spawn, ele cria uma tarefa, essa tarefa pode ser executada em qualquer thread que estiver disponível. Quando nós utilizamos o spawn, a tarefa em questão ela tem um atributo chamado stick, que recebe false. E é esse stick false que permite que ela seja executada em qualquer thread. Esse aqui eu já mostrei. Então, as operações sobre tarefas em corrotinas, elas podem ser usadas em conjunto com o spawn. Então, basicamente, o spawn cria tarefas. Então, nós podemos associar objetos, nós podemos pegar uma variável e nós podemos associar uma tarefa a essa variável e nós podemos realizar as operações de tarefas de corrotinas sobre essas variáveis. Então, como exemplo aqui, nós temos uma soma recursiva que divide o vetor na metade e vai fazendo isso até e vai realizando a soma conforme vamos buscando o resultado. Então, no final, nós temos o fetch dos dois objetos que nós pedimos para que ocorresse em uma thread disponível. Esse spawn soma, então, faz a soma dos elementos de forma recursiva, que não é nem um pouco eficiente, mas serve apenas para mostrar como o spawn funciona e, como nós podemos ver no Julia, realmente não é nem um pouco eficiente. A soma serial normal levaria 129 microsegundos e essa soma recursiva com os spawn leva cerca de 265 milissegundos. Então, não é nem um pouco eficiente em termos de performance. Por fim, uma preocupação extra que nós precisamos ter com relação ao uso do spawn é com relação à sincronização. Como exemplo disso, eu
fiz esse pequeno algoritmo que preenche um vetor com números primos. Então, o spawn, ele amarra o bloco de código que começa em begin, e conforme ele vai avaliando cada elemento, ele vai verificando se é primo ou não, e se for primo, ele vai colocando em um determinado vetor de uma maneira segura para threads. Então, eu usei um lock para poder garantir isso. E o que acabou acontecendo? Normalmente, por conta do data race e do scheduling do Julia, eu não era de se esperar, pode acontecer, mas era de se esperar que tivéssemos um vetor desordenado nesse caso. E ele efetivamente ficava desordenado. Então eu coloquei um lock logo depois de pedir um sorte, desculpe, logo depois de pedir essa função. E quando eu ia verificar o vetor, ele não estava ordenado de verdade. E o que estava acontecendo? Na verdade, a minha implementação estava sem o @sync na frente. Então, os spawn, as tarefas que eu estava designando para as várias threads, elas não estavam esperando todas as operações terminarem para poder voltar para a execução principal e continuar. Então, o que acabava acontecendo? O sort ele avaliava o length do vetor sem que o vetor estivesse plenamente cheio. Então, ele fazia a ordenação apenas de uma parte daquele vetor. Ou seja, quando eu coloquei o sync no início desse for, ele faz com que todas as tarefas que foram colocadas no spawn precisem, ele realiza, permite que cada tarefa precise esperar, a execução paralela precisa esperar que todas terminem para que nós podemos voltar para a execução serial do programa. Então, depois que todos os spawns terminarem, eu poderia fazer o sort de uma maneira segura em toda a distribuição do vetor. E, por fim, nós vamos apresentar uma comparação entre várias utilizações de threads em spawn nessa operação. Então, ele basicamente está utilizando uma matriz de 3 dimensões, né, um vetor de 3 dimensões, e colocamos em cada uma dessas posições e fazemos um for triplo para pegar cada uma dessas posições e colocar a multiplicação do seno de cada uma delas. E como podemos ver na implementação, nós temos a implementação serial, que é o baseline. Nós temos a implementação do threads no loop externo, a implementação do @threads no loop interno, a implementação do @threads nos 3 loops, que é uma coisa nova. Você antes não poderia ter esse tipo de threads alinhados. E o spawn nos 3 loops com o sync e o spawn apenas no loop externo. Nessas implementações, nós tivemos que o melhor resultado para a minha máquina com 2 threads foi a thread no loop externo e a thread no loop interno. A thread nos 6 loops teve o pior desempenho
E o spawn dos 3 loops e o spawn do loop externo se comportaram com um desempenho mais ou menos parecido. E é isso. Muito obrigado. Eu vou disponibilizar essa apresentação e o documento do Jupyter Notebook para que isso possa ficar disponível. E muito obrigado e tenha uma ótima tarde.